Pronto, estamos ao vivo. Ao vivo não, né? Estamos sendo gravados em mais um estudo do NEP, Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, do Centro Espírita Francisco de Assis. Estamos recebendo um companheiro. Paulo, seja bem-vindo ao Oi, nosso pessoal. estudo. Boa noite. Boa noite. Paulo, você fala de onde? De Fortaleza? De Fortaleza. Pronto, Paulo. Boa noite, Alexandre. Alexandre também chegou. Boa noite, Ruth. Tudo bom, Rutinha? A gente já fez a prece. Vamos Boa noite, viu, gente? cultuar. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Antônio. Todos vocês. Estamos recebendo o Paulo. Paulo, meu nome é Ismael. Junto com a Ruth, nós coordenamos esse estudo, né, que é o NEP. Seja muito bem-vindo a participar conosco. Ok, eu que agradeço. A minha primeira vez aqui, eu já participo de alguma outra, eu já participei de outras ações do Céfalo, né? E vi pelo Instagram, me interessei. Já há algum tempo eu queria ter começado, mas aí não deu, mas a partir de agora vai dar certo. Que bom, Paulo. Não tem problema. O estudo recebe sempre, em todos os momentos. Você vai ver que a gente estuda várias passagens do Evangelho e cada passagem é um mundo novo, um universo diferente. Então a gente sempre está recebendo companheiros. Ruth, você fala alguma coisa? Porque eu não sei se eu estou lhe ouvindo no microfone. Não, né? Ah, tá. Não, amigo. Agora sim, estou lhe ouvindo. Eu achei que você estava falando e estava algum problema no microfone. Então, meus amigos, com a alegria que a gente dá continuidade a esse estudo, vamos voltar às discussões sobre a passagem, a expulsão dos vendilhões do templo, né, expulsão dos vendedores, dos cambistas do templo, ou a purificação do templo, que é assim que a Bíblia de Jerusalém coloca, né? E nós estávamos discutindo essa passagem e tivemos que parar. Foi uma discussão muito proveitosa, né? Que a gente teve que parar no meio, basicamente, né? Mas aí, já passando pro Paulo, um pouco de como funciona o estudo, Paulo. Depois eu vou lhe mandar um material e um vídeo que vai lhe dar maiores detalhes, mas você vai ver no proceder como funciona o nosso estudo, pegando as passagens do Evangelho, pesquisando, buscando entender o contexto da mensagem. Hoje a gente está nesse trabalho de apresentar as pesquisas que o pessoal fez, né? Então, a gente pega os versículos e divide, né, entre nós o que a gente chama de elementos de pesquisa, que as passagens do Evangelho vão nos fornecer, e aqui a gente junta e compartilha e discute para poder compreender melhor a passagem. Então, nós estávamos, se eu não me engano, aí me corrijam, pessoal, se eu estiver errado, mas ficou faltando uma partezinha do material de Alexandre, né? Mas antes, né, vamos ler a passagem, né, isso, pessoal? Vamos reler? E lembrando também, mais uma vez, que nós optamos por estudar evangelista por evangelista, essa passagem, né? Começando por João. Então vamos ler só a tradução do Haroldo mesmo, né? Larissa, você pode ler para a gente? Posso, bora lá. A purificação do templo. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas sentados. Fez um açoite de cordas
expulsou todos do templo, tanto as ovelhas quanto os bois. Também espalhou as moedas e virou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam as pombas: Tirai estas coisas daqui. Não façais a casa de meu pai casa de comércio. Recordaram-se os discípulos do que está escrito: O zelo por tua casa me devorará. Então interrogaram-no os judeus e lhe disseram: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? Em resposta, disse-lhes Jesus: Destruirei este santuário e o levantarei em 3 dias. Então os judeus lhe disseram: Este santuário foi edificado em 46 anos, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, dizia a respeito do santuário do seu corpo. Portanto, quando foi levantado dentre os mortos, recordaram-se os seus discípulos de que falava disto, e creram na Escritura e na palavra dita por Jesus. Está em Haroldo. Então, essa é a nossa passagem para a gente recordar. Já também vou falar algumas coisas que a gente já sabe, mas só para a gente recordar e até para aproveitar aí explicando para o Paulo, nós utilizamos essa tradução do Haroldo Dutra Dias, do Novo Testamento, e que foi editada pela FEB, né, Federação Espírita Brasileira, mas fazemos sempre um estudo comparativo com outras traduções, para poder até encontrar o porquê das escolhas do Haroldo, entender. É um estudo muito produtivo a gente comparar as traduções, que às vezes a gente tira algumas dúvidas. E a gente já fez isso, mas agora, hoje, então, o que é que a gente pode fazer na reunião de hoje? Dar continuidade, então, aos nossos elementos da passagem. Nós vimos alguns elementos que o Antônio nos apresentou, o Alexandre também, e aqui eu vou botar o material do Alexandre, se não me engano ficou faltando um trechinho, e depois a gente volta para Antônio de novo, que também tem uma parte de Antônio, tem alguns versículos do material de Antônio, e temos também um material de Ruth, de Liana e Larissa, não é isso? Então, vamos seguindo com paciência, com tranquilidade. Se precisar que a gente continue na semana que vem esses elementos, a gente continua. Mas vamos lá em frente. Eu vou, então, tirar esse material e compartilhar o de Alexandre aqui. Pronto. É isso, né, companheiro? Eu acho que ficou faltando esse texto final do Morel Felipe Wilcon. Então, fica à vontade. Esse trecho final aí do Morel Felipe Wilcon, ele já tende mais para uma versão austera de Jesus, dessa expulsão, né? Ele diz que esse texto acima é dele, e começa assim: é comum no meio espírita expressões como meigo, rabi da Galiléia. Não há nada de meigo em Jesus. Os que se sentem desconfortáveis com essa passagem é porque confundem a atitude firme e enérgica com violência. Firmeza e atitude enérgica não quer dizer violência. Bondade não quer dizer complacência. Ser bom não é passar a mão na cabeça de quem comete erros reiteradamente. Eu só trouxe isso aqui, Ismael e colegas, para fazer uma comparação aqui com o que Champlin diz, com o que Haroldo disse também naquele videozinho pequenininho que a gente leu, perdão, que a gente assistiu, porque o Felipe aqui já puxa essa atitude de Jesus para uma atitude enérgica dele. É claro que sem violência, ele cita aí no texto. Esse link aí que eu coloquei, na verdade, é Jesus expulsa os mercadores do templo, na verdade é um link. Eu esqueci de colocar o www, mas enfim. Então, pessoal, era isso só era o que faltava mesmo, né? Eu acredito que não tem mais nenhum slide na frente não, né, Ismael? Não, era só isso mesmo, Alexandre.
Não, ficou aí aquela impressão, né, que cada um a seu juízo vai ter a partir dessa passagem de Jesus, se ele agiu com derrubando mesas, tocando os bois, os animais para que eles corressem, ou não, né? Enfim, era isso, gente. Mas, Obrigado. Alexandre, Oi. você falou no que Haroldo comentou, no que outro autor comentou, e você também fez um comentário extremamente interessante na semana passada, quando você disse que aquilo que traz prejuízo para alguém não pode ser imputado ao comportamento de Jesus, né? Isso. Então, isso derruba esse trecho, né? Esse trecho é um trecho que é naturalmente respeitável, porque é a opinião de alguém, mas não se aplica, né? Porque mesmo sem violência, se for trazer prejuízo para alguém, trazer prejuízo para alguém é uma violência. Não é verdade? Concordo. Então, realmente não Exatamente. se aplica, né? Não se aplica. A passagem realmente ela é simbólica e ela tem que ser interpretada dentro do seu simbolismo, né? Câmbio. Obrigado, Antônio. É isso mesmo. Alguém mais quer Pode comentar? seguir, Ismael. Se ninguém mais for comentar, pode seguir. A Liana, fica à vontade, Liana. Alexandre, eu andei assim fazendo algumas pesquisas e vi que nessa época alguns profetas eles usavam algum tipo de dramatização ou até mesmo tipo encenação. Não sei se seria meio que para contextualizar a mensagem deles, mas eu não sei se você tem alguma informação sobre isso na sua pesquisa. Na minha pesquisa ficou uma coisa muito superficial e eu fiquei confusa. Liane, Lili, Oi, eu acabei de, assim, minutos antes da gente começar, eu estava ouvindo uma palestra do Haroldo sobre os vendilhões do templo, e ele se referia a esse tipo de comportamento dos profetas como uma espécie de estilo literário. Eles se utilizavam dessa encenação para exatamente dizer aquilo que o texto deveria dizer. Na palestra do Haroldo, que se chama Vendilhões do Templo, ele explica bem direitinho como é que é esse tipo. Assim, o olhar que a gente tem que ter em cima do texto, não só pelas questões dos elementos, mas também entender o tipo de estilo literário que era utilizado para cada tipo de texto bíblico. Então, o que você fala aí, nessa palestra, ele explica bem direitinho. tá ótimo. Eu vou ver sim. Obrigada, Ruth. Lembrando, gente, que esse vídeo, o link dele foi dado na reunião passada, né? Isso. A gente até assistiu um trecho, né? A gente tinha comentado já também, eu acho que em cima dessa forma de, digamos, entre aspas, aí, pedagogias, né? Assim, para chamar atenção, como sendo um estilo, né? Como esse estilo literário. E que eu acho bem interessante, na verdade, dentro da característica de João, esse evangelista, quando ele divide o próprio evangelho dele, vamos dizer assim, no decorrer de todo o evangelho dele, essa característica arquitetônica do templo, como a gente falou assim, o pátio dos gentios, o lugar santo e o lugar santo dos santos, né? Seria onde só entra o sumo sacerdote uma vez por ano. Então, como ele fala muito filosoficamente, a gente vai ver que na periferia, acho que até um pouco reincidindo, explicando de novo, que eu acho que comentei da outra vez, essa cercania do pátio aí, também João adentra nessa questão, sim, desse lado mais filosófico, vamos dizer assim, dessa nossa, como se fosse essa nossa trajetória a percorrer evolutiva. Eu falo assim, quando Jesus chama atenção através de uma forma assim mais enérgica, a gente vai ver assim, a gente quanto espíritos que se encontram no pátio dos gentios, vamos dizer,
que é colocado junto com os animais, porque aquela região também ficavam os animais, né? Então, vamos dizer assim, esse primeiro nosso estágio evolutivo, a gente compreende o quê, né? Aquela linguagem mais dócil, aquela linguagem mais, vamos dizer assim, intelectualizada, ou a forma mais ríspida, talvez, a princípio daquilo que a gente acha da força em si. Não estou dizendo que Jesus está usando força, mas às vezes a imposição da educação, como a gente vai ver na evolução humana, no Velho Testamento, era aplicada através, vamos dizer assim, de um Deus que pune. Não era o Deus que punia, do olho por olho, dente por dente. Depois, o segundo passo, adentrando em outra parte do templo, que é essa questão ali já do pátio, né, que é onde ficavam os sacerdotes, né, que seria o Santo dos Santos, que é o pátio ali, mais a cerca ali, que adentra já seria um outro patamar nosso de evolução, onde a gente já não precisa mais, vamos dizer assim, através da imposição, vamos dizer assim, ser educado através da imposição da força. E sim, é um momento também que dentro do Evangelho de João, que ele está mais próximo dos seus apóstolos. Então, na verdade, a gente está mais próximo da compreensão, vamos dizer assim, do ensinamento do Cristo, né? E dentro desse passo nosso, da nossa evolução mesmo, de aplicar, vamos dizer assim, agora nós somos copartícipes, né? Até a gente entrar na questão lá na sala principal, como é que eu falei lá, que me fugiu, tem o Pátio dos Gentios, Santo dos Santos, e onde fica a Arca da Aliança lá, né? Que seria a purificação em si, o desvencilhar da matéria, o corpo físico, né? Então, eu vejo assim, que João tenta transmitir, dentro desse evangelho dele, esse momento, nesse momento, vamos dizer assim, esse lado filosófico também, assim, como se fosse a nossa evolução em si, individual e coletiva, né? Não sei se eu me fiz entender aí. Interessante, Israel. É uma proposta interpretativa interessante que faz sentido. Até coloquei, quando você estava falando, a foto do templo. Acho que a gente vai cada vez mais esmiuçar essa interpretação aí que você está propondo. Esses níveis, né, de entrada no templo. As margens ali, como você falou, no pátio, né, e depois você vai entrando aos poucos, como se fosse o processo evolutivo mesmo do ser humano. Interessante. Porque no decorrer do Evangelho Sim. de João ali, você vai ver assim que ele traz as passagens onde Jesus está com vários tipos de pessoas, né? Que dentro dos milagres que ele faz, de um certo momento do Evangelho de João, é basicamente, vamos dizer assim, o Cristo e os discípulos, até o momento onde que ele é preso. Daí já é Jesus sozinho, né? Como se ele fosse o sumo sacerdote. Ele entrando agora assim, como se fosse no mártir do sofrimento dele, do Calvário ali, também seria até esse mártir que a gente vivencia nessa transição, que a gente fala assim, será que está tudo atrelado ao sofrimento, essa mudança de fase? A gente comentou lá no grupo do NEP, né? Porque Jesus, ele mostra que ele vai transcender ali, né, a destruição do templo, depois da destruição, como se fosse, vamos dizer assim, a ruptura do corpo físico, de não necessidade mais de ter da matéria em si, né? Porque toda mudança, é necessária uma reforma, uma mudança e aquilo que aos nossos olhos ainda é sofrimento, é destruição, para o espírito, na verdade, não reflete da mesma maneira. Mas vamos andar aí, desculpe atropelar e vamos ver para frente. Nada, amigo. Mais alguém quer comentar? Então vamos seguir. Eu vou passar agora para Antônio continuar no material que faltou, né? Acho que a partir, se eu não me engano, é a partir desse slide, né, Antônio? Você já falou do versículo 16 e agora eu acho que a gente vai para o 17. Opa, amigo, você está com o áudio mutado. Perdão. Agora, Só uma informação.
A Ruth havia me perguntado na semana passada aquele slide que estava sem a referência, tá? Para vocês anotarem, é Jeremias 7:11. Jeremias 7:11. Jeremias 7:11. Aquele slide que ficou... Se você voltar atrás, a gente pode mostrar qual é o slide. Não, está muito rápido. Eu não estou enxergando. Perdão. Aqui, esse aí. Obrigada, esse aí. amigo. Certo? É Jeremias 7:11. Tá? Deixa eu colocar aqui. Aí podemos ir lá para... Obrigado, meu amigo Antônio. Fique à vontade, eu vou colocando 17 aqui. Pronto. Recordaram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo por tua casa me devorará. Estudando aí o Evangelho de João, não é, nós vemos essa busca, não é, muito forte de João, de mostrar que Jesus realmente é o Messias prometido, citado, anunciado no Antigo Testamento, na lei, não é? João realmente ele desenvolve um esforço muito grande para mostrar isso, né? E esse trecho ele é muito revelador, né? Porque esse trecho diz que quando os discípulos presenciaram aquilo, eles lembraram do que estava escrito, né? E aonde que esse trecho está escrito? Esse trecho está escrito lá em Salmos, no Salmo 69, no versículo 10, né? Em algumas Bíblias, gente, a gente vai encontrar no 68 ou com a diferença de versículo. A gente tem que lembrar, né, que quando foi feita a tradução, tá certo, da Bíblia, do hebraico para o grego, houve a fusão de alguns salmos, né? Alguns salmos se fundiram e outros se dividiram. Então, às vezes, a gente vai encontrar numa Bíblia Salmo 69, entre parênteses, 68. Por que isso existe? Porque na Bíblia cristã tem uma sequência, na Bíblia hebraica tem outra sequência, só para a gente poder saber quando ver, né? Então, esse trecho está lá em Salmos, né? E lá, se não me falha a memória, esse é de Davi, ele dizia, né? Pois o zelo por tua casa me devora, e os insultos dos que te insultam recaem sobre mim. Né? Então, João está dizendo que os apóstolos se lembraram do que estava na lei, do que estava nos Salmos, né? O que mostra que, como bom hebreu, os discípulos conheciam a lei, conheciam os Salmos, né? Então, essa é uma questão assim, bastante interessante para a gente lembrar. Como também lá na frente, eu queria tecer algumas considerações sobre isso, mas lá na frente tem uma outra coisa também que é interessante, a gente pode passar, que aí são só 3 slides. Quando ele diz também nesse salmo, né, quando ele fala o seguinte, que como alimento deram-me fel e na minha sede serviram-me vinagre. Isso também está no Salmo 69, né, lembrando que esse salmo, gente, foi escrito 1000 anos antes de Jesus. Né? Nós estamos falando de escritos que foram feitos 1000 anos antes de Jesus. Então, nós vemos, assim, certas coisas, assim, descritas de uma forma, e, às vezes, a palavra que está sendo dita, ela é literalmente fiel ao que está no Antigo Testamento. Essa é uma questão bastante interessante, né? E no último slide... Pronto. Quando João realmente ele quer selar, mostrando como se Jesus realmente ele caminhava para esse sacrifício, ele era aquele cordeiro que foi da vida, né? Então ele diz lá em João 6,51 que eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne, né? Então João realmente corrobora isso. Mas qual era o comentário que eu peço licença para fazer, para meus amigos aqui para fazer? É que eu me encantei muito com o Evangelho de João, né? João, ele começa o Evangelho dele de uma forma muito diferente dos outros evangelistas, bastante diferentes. E há algumas associações que a gente, pelo menos, tem que se dar o direito de pensar, né? Como, por exemplo,
Nós vamos, deixa eu escrever aqui. Espera aí. Vou mostrar para vocês. Por exemplo, nós temos... Está dando para enxergar? Sim. Nós temos essa palavra em hebraico que é Bereshit, né? Que é a Gênese, não é? Que é o início, o começo, né? E nós vamos ver que João começa como o evangelho dele. João começa assim. João começa com essa palavra grega que quer dizer arquê. Arquê, gente, quer dizer em hebraico Bereshit, que é a Gênese, que é o início. Só que há uma pequena sutileza. Quando a gente vai lá para a Bíblia hebraica, a gente vê o quê? Que a Torá, ela começa como? Deus fazendo, né? Elohim fazendo, Elohim fazendo, Elohim fazendo. Mas João tem uma sutileza. Ele diz, então, lá na Torá, Deus é ação, mas é como se João estivesse dizendo, judeus, calma, Deus é ação, mas ele começa como Deus era o verbo, Deus era o logos, o que sugere que o verbo está anterior à ação. Então tem essa sutileza no Evangelho de João, por isso que a gente encontra muito lá na Bíblia hebraica, né? Barai Elohim, quer dizer, disse Deus, faz isso, disse Deus assim, né? Então é uma questão bem interessante. E se nós também formos analisar o significado das letras do hebraico, isso é uma convicção particular minha, de que João, ele tinha um profundo conhecimento e que ele realmente estava trazendo grande parte do simbolismo do Antigo Testamento para cá. Porque aqui nós estamos... Não sei se está ficando claro aqui. Está dando para ver direitinho? Sim. Está dando para ver? Nós temos a primeira letra, tá certo? Deixa eu ver a primeira letra. Aqui. Nós temos a primeira letra, que é um bet. Depois nós temos um resh. Depois nós temos um aleph. Depois nós temos um shin. Depois nós temos um iod, e depois nós temos um tav. E essas letras em hebraico, o que elas querem dizer? A primeira letra, bet, geralmente, ela está, entre outras coisas, ela está relacionada à casa. O resh está relacionado à liderança, à cabeça. O aleph, a boi, a servo. O shin, a dente, a mudança. O iod, a mão, e o tav, a impressão, e em algumas traduções a cruz, inclusive o desenho do hebraico semítico dessa letra era uma cruz, né? E aí, se nós formos fazer como um judeu messiânico fez, associando as três primeiras com as três últimas, você teria a primeira com quer dizer, casa e dente, consumir, mastigar. Olha o texto. O zelo por tua casa me devorará. Olha o trecho lá. O zelo por tua casa me devorará. Depois você tem o resh, que é cabeça, tá certo? Com o iod, né? Então você tem a liderança está nas suas mãos. E depois, por fim, você vai ter o aleph, que é o servo, e o tav, que é cruz. Então, por ser servo, por ser o seu servo, e o seu ensinamento o levará para o sacrifício. E, de repente, a gente pega isso, dividido também, lá dentro, setorialmente, dentro do Evangelho de João. Naturalmente que isso aqui é só um pensamento, né? Mas o Evangelho de João ele é muito rico dessas combinações, né? O que nos leva, assim, a crer que João ele tinha realmente, reitero, um profundo conhecimento da lei, tá? E ele trazia aquela riqueza que está simbólica no Antigo Testamento, mostrando, olha, toda a revelação simbólica que está aqui está nesse homem que é Jesus, tá certo? Está aqui representado, é Jesus, é o Messias, Jesus é o Messias. E João é o único evangelista que deixa muito claro isso,
quase no seu último capítulo do seu evangelho, quando ele diz qual é o objetivo do seu evangelho que nós trouxemos. Por isso que naquela primeira reunião, que a gente fez aquela apresentação de muito texto, que a gente fala, quando o Emmanuel fala sobre a simbologia que ainda não está descoberta dos caracteres hebraicos, ela é muito importante. Então, eu achei que essa informação seria assim, bem interessante para que nós pudéssemos pensar nela na hora de fazer o fechamento, e até pegando isso tudo que o Israel colocou. Né? Não sei como é que vocês veem dessa forma, mas era isso daí. Câmbio. Tem uma outra análise também que vai de encontro, vamos dizer assim, essa que Antônio fez, e que é do costume hebraico, vamos dizer assim, que é da tradição hebraica, que é em relação a Kabbalah em si. Lá na Kabbalah, ela tem um livro que chama o livro de Zohar, e lá ele faz, vamos dizer assim, dentro desse aspecto simbólico, vamos dizer assim, de cada letra do hebraico, que ela tem uma característica, ele vem discorrendo de todas as letras, porque é perguntado pro divino qual seria a principal das letras, né? E era questionada cada uma delas e as respostas delas, né? E a gente vai ver que ele fala da simbologia, e assim como o Antônio falou, assim, que em próprio Bereshit, mas só que é diferente da Zohar, o Aleph, que é a primeira, que é a letra que está no meio ali, que parece um X, é a primeira letra impronunciável, como se fosse o Santíssimo, como se fosse Deus. Na verdade, é a simbologia da letra mais forte dentro do alfabeto judaico, que é o da força, o elemento força, que seria o chifre ali do boi em si, né? E dentro desses, a segunda, vamos dizer assim, como se fosse o espírito, o divino, ou a força, o verbo, e em seguida o Beit, que seria aquela casinha, que é o símbolo da casa, né? Também como se fosse o habitar, o espírito que habita no corpo. E seguindo, e a última letra do alfabeto hebraico é o Tav. Assim como ele falou, vamos dizer assim, que tem a referência em relação à cruz. E se você for ver, sim, no decorrer, daí uma época que eu li isso aí, eu pirei até, que a gente estava vendo naquela época, lá, se um camelo passar pelo buraco de uma agulha, e a sequência Aleph, Beit, Dalet. Dalet é portal ou porta, e Gimel é camelo, que vem em seguida, né? Então, se você for fazer esse estudo do Zohar, né, que é essa questão das simbologias do hebraico, por isso que quanto mais a gente puder saber, vamos dizer assim, da cultura hebraica, a gente vai aprofundar no entendimento e aquilo que eles queriam transmitir. Porque dentro da cultura judaica era costume-se, na verdade, o estudo das velhas escrituras, da Torá, através dos paraxás, né, que eles falavam. Paraxás seria como as perícopes que a gente faz aqui, né, destaca a perícope e faz estudo dela. Então, esses paraxás, vamos dizer assim, eles estudam no ano inteiro toda a Torá. Então, ela é dividida em 54 partes, essas paraxás, né? E cada semana é feita a leitura de uma paraxá. E, em contrapartida, em paralelo às paraxás, também se usa estudar os profetas, né? Que seria a Haftarot. Né? Os Haftarot é estudar os profetas. Então, você vai ver que João ou Jesus, ele falava de alguns ensinos da Torá do Velho e falava também dos profetas, das profecias, fazia o link, mostrando o que as profecias estavam falando. Assim como Antônio acabou de ler, a gente vê a passagem, ele traz a passagem e traz a profecia, onde falava daquilo que ia acontecer ou ia passar, em relação ao próprio vinagre ali que foi dado a Jesus, em relação ao próprio o calvário dele, da cruz, o servo sofredor, quando a gente vai ver nos Salmos. Então, por aí vai. É muito interessante mesmo. É o salmo de onde essa frase saiu, né? É exatamente o salmo do servo sofredor, né? Sim. É mesmo, é? É. Olha, gente, que interessante, fantástico, né? Como a gente percebe a beleza que é colocada no texto de pessoas como João, como o próprio Cristo, que a gente está tentando perceber. A gente tem que entender que eram judeus e eram homens
profundamente inspirados em fazer essas relações de maneira sutil e delicada, e a gente poder fazer esse esforço de tentar perceber. Eu imagino que tem muita coisa ainda que a gente vai descobrir, né? Acho que com os anos a gente vai fazer essa viagem. Alguém mais quer comentar sobre... Eu queria só fazer um pequeno comentário para lembrar, né, que deixa eu... Tá falhando o som? Deixa eu tirar aqui. Estão ouvindo? Estamos sim, Antônio. Tá ótimo o seu Para áudio. lembrar que os salmos, né, gente? Os salmos, eles eram hinos, eles eram cânticos, eles eram espécie de orações cantadas, né? Que tinham vários objetivos, né? Então, eles eram compostos disso, né? E o nome de salmo, né, a gente já vai encontrar já na cultura grega, ele vem do nome saltério, né? Que é a tradução do instrumento em hebraico nevel, né? Que era o harpa, pode ser violino, pode ser uma lira, tá certo? Então, essas orações, elas eram cantadas, né? Elas eram cantadas. Daí, salmo, na tradução para o grego, salterium, para o latim, saltério, e depois para o português, salmos. Então, muitas vezes, só para a gente ter uma ideia, os salmos, por exemplo, esse Salmo 69, ele é citado 17 vezes no Novo Testamento. E muitas vezes, nas passagens de Jesus, Jesus está orando através dos salmos. E às vezes nós fazemos a interpretação de que ele está falando algo dele naquele momento, está fazendo a oração do salmo, não é? Quando a gente encontra lá, Deus meu, por que me abandonaste, no Salmo 22 de Davi, né? etc, tá certo? E aí é muito importante fazer essa conexão do que o Salmo queria dizer e por que está sendo citado o Salmo naquele momento, né? Então, em muitas passagens de Jesus, ele recitava os salmos, né? E o entendimento disso, eu acho que é uma chave muito importante para a compreensão do texto, né, Câmbio? Essencial, meus amigos, essencial. Que beleza. Mais alguém quer acrescentar algo? Então vamos... Israel, você quer falar? Não, pode seguir. É que eu ia falar aqui, mas que a gente vê assim que no Evangelho de João ali, você vê que o primeiro evento, além da apresentação, que ele apresenta Deus ali, apresenta Jesus, já começa comparando ele com a Torá lá, recitando quase que a Gênesis, como se ele fosse o representante do divino, como se ele fosse Deus, né? Junto com Deus, ele fosse uma coisa só. Então, Jesus é Deus. No próximo passo, vamos dizer, ele faz o quê? É o convite a todas as comunidades, vamos dizer assim, politeísta. Para quê? Para bodas, para aliança. Venha para a festa, vamos festejar o Deus único, vamos festejar o templo. Porque ele coloca a passagem da expulsão dos vendilhões do templo, como, vamos dizer assim, essa simbologia do templo, como fosse esses estágios nossos da evolução, até entrar no lugar santo dos santos, né? Mostrando como porque os outros, os sinóticos, colocam ele depois, antes da crucificação, né? Um pouco antes da Páscoa ali, quando eles estão em Jerusalém, antes de Jesus ser preso, né? Que ele tem a última ceia ali, um pouquinho antes, também ele expulsa os vendilheiros do templo, lá nos sinóticos, né? Então, já João coloca no começo, como se fosse ele organizando toda a trajetória, porque ele escreveu esses textos. Na verdade, ele já era um ancião, ele já tinha vivenciado a destruição do templo, né? Então, ele organiza tudo filosoficamente também e coloca nesse contexto, né? Depois a gente vai ver, assim, das bodas de Canaã, que é a aliança com o divino, a gente vai ao templo e vai seguindo. É isso aí, cara. Muito bom, gente. Isso que vocês estão falando é essencial para complementar aquilo que a gente estava dizendo, o caráter simbólico do texto, o quanto é inegável que a gente tem aí referências à cultura hebraica, a textos dos profetas, da lei, nítido, assim, não dá para negar. Quer dizer, são passagens como essa, que a gente considera polêmicas, essa daí, a
A de Jesus, quando estava na cruz, né, Deus, Deus, por que me abandonaste? Será que Jesus estaria, só citando também como outro exemplo, né? Será que Jesus estaria fraquejando aí? E, na verdade, ele está citando um salmo que passa uma mensagem sobre qual era o tipo de Messias que ele era, que não era um Messias dominador, e sim um Messias sofredor, servidor, né? Tudo isso é importante para a gente perceber que não é só um fato, não é, como a gente já atestou aqui, um fato de Jesus entrar no templo e esculhambar todo mundo, né? Não, a gente tá percebendo aqui muito claro, gente, olha, o próprio texto diz, João vai falar, vai dar as referências aqui, que os discípulos perceberam na hora que era um simbolismo, o santuário, o templo era um simbolismo. Em Mateus também, quando a gente for ver, o texto em Mateus também citam outra passagem, se não me engano, é Mateus também. Então, a gente tem esse conhecimento em mãos agora, até para explicar para os nossos companheiros espíritas, né, também, o, o, o verdadeiro significado dessa passagem, né? Não ficar só nessa superficialidade, entender que, que essa passagem é profundamente simbólica e dialoga muito com o Antigo Testamento. É imprescindível. Então, é só reafirmando isso que vocês trouxeram, porque eu acho importante, o ponto-chave dessa passagem, essas referências que vocês estão trazendo, de Salmos, de Jeremias, de Gênesis, de Êxodo. E até porque Jesus nos convida a pegar a nossa cruz e segui-lo, né? Ele mostra como o final ali, a cruz, entra naquela questão que Ismael tinha falado, questão do sofrimento em si, porque o desvencilhar-se das nossas paixões da matéria, vamos dizer, essa mudança, vamos dizer assim, de esses valores humanos, as paixões, não é sofrido de abandonar, de largar, vamos dizer assim, como se a gente tivesse que sentir na pele, vamos dizer assim, a dor e ver que o corpo, simplesmente só o físico, eu falo assim, em comparação do físico em relação às paixões e tudo que está relacionado a que nos prende ainda na matéria, que nos prende a transcender, vamos dizer assim, esse ser maior espiritual que todos nós somos, né? Por isso o final que ele aponta é o Calvário. A gente fala, precisamente tem que sofrer, mas não é sofrimento para o espírito, é o sofrimento que a gente vê assim aos olhos ainda da matéria, porque para o espírito não é, né? Assim como aquela lâmina que é forjada num fogo de alta temperatura, é para tornar ela mais pura, né, e mais resistente, né? Pode parecer que ela está sofrendo com a temperatura elevada do fogo, mas não, está tornando ela melhor. É isso aí. Liana, oi, Alexandre, deixa só que a Liana levantou a mão. Liana, aí depois você fala. Não, é bem rapidinho, é só, por exemplo, o que você estava falando, isso é muito bacana, o que foi as informações passadas aqui, né, por Antônio Carlos, por Israel, por todos, a sua reflexão também, porque realmente a gente precisa ter esse entendimento. Essa informação do Salmo, eu achei muito interessante, eu não sabia. Porque algumas religiões utilizam da interpretação que lhe convém para oprimir as pessoas, né? Então é importante que a gente realmente possa se aprofundar nisso. Eu estou realmente encantada, só para registrar. Obrigada. Que beleza, Lili, todos estamos. Alexandre? Ismael, você citou aí a passagem que Jesus crucificado diz, Pai, por que me abandonaste? Mas você citou, na verdade, um trechinho do que Antônio já havia falado, do servo sofredor, ou do justo sofredor. Jesus, na verdade, está recitando esse pedacinho ali, Pai, por que me abandonaste? Faz parte do justo sofredor que Antônio falou aí. Era só isso que queria completar. Exatamente, Alexandre. Inclusive, só para acrescentar mais um detalhe, esse trecho, como a gente viu e o Antônio até mostrou, o texto do Novo Testamento está em grego, né? As escrituras estão em grego. Já os do Velho Testamento estão em hebraico.
E aí, quando a gente chega nessa parte da crucificação do Cristo, nesse trechozinho da crucificação que ele vai recitar esse salmo, falar essa frase, embora o texto esteja em grego, só essa frase está em hebraico. Como se o evangelista quisesse mostrar ali, olha, isso é uma citação, inevitavelmente é uma citação. Eli, Eli, eu não lembro, Israel que sabe qual é a literalidade Eli, do texto. Então, Lama, Sabach. exatamente. Olha que beleza, né? E só acrescentando também, se for fazer uma análise de toda a Via Crucis do Cristo, na passagem dele, eu já vi uma análise de interpretação ali que fala, ele, desde o momento, vamos dizer assim, depois que ele é preso, até ele ir para a crucificação dele, ele vai recitando, vamos dizer assim, os profetas, através de cânticos, ele vai, por isso que ele vai falando, mas ele vai recitando, né, as profecias, apontando que ele era o Messias. Olha o que vocês estão fazendo. E mesmo que vocês não entendam o que vocês estão fazendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Né? Ruth, você levantou a mãozinha? Foi. Vocês falando, né? E eu essa semana eu revi, né, um livro, desde o começo da semana que eu estou com ele em mãos, de um autor espiritual que eu via muito falar quando eu era mais jovem, mas de uns anos para cá eu ouço pouco falar, assim, pelo menos no meio onde eu convivo. O Luiz Sérgio. O livro é Ensina-me a Falar de Amor. E ele é de... Eu comprei ele e li pela primeira vez em 2001. E ele faz, né, enquanto repórter espiritual, ele é um repórter espiritual igual Humberto de Campos, só que bem jovem, né, usa uma linguagem muito coloquial, muito próximo da gente, mas também de um profundo conhecimento. E ele sempre, nesse livro, né, uma coisa que me encantou desde o começo é que ele utiliza muito citações do Antigo Testamento, costurando com o Novo Testamento, né? E costurando com a terceira revelação, que é a doutrina espírita. E isso me encantou, assim, desde a primeira vez que eu li, e essa semana eu peguei este livro para algumas questões do estudo da mediúnica, e me lembra, e vocês falando, né, dessa inter-relação das três revelações, e me lembrou muito, né, esse livro que eu li. Ele faz muitas citações do Antigo Testamento, né, fazendo uma ligação com tudo que ele está explicando no livro, relacionando com o Novo Testamento, relacionando com a doutrina. Isso é muito legal, gente. Beleza, hein? E quem faz muito isso também é o próprio Kardec. É que às vezes a gente não percebe. Você pegar até mesmo nas contracapas de livros, se não me engano, na Gênesis tem uma citação do Antigo Testamento. É bem no início também. Enfim, tá cheio, cheio. E a gente vai encontrar muito. Mas então, Ruth, aproveitando que você está falando, vamos para o material que você separou. Ficaram com Bora você nós. dois versículos com alguns elementos aqui. Que sinal nos mostra para fazeres estas coisas? Eu sei que você fez uma pesquisa sobre sinal, e depois tem a questão do santuário, levantar em 3 dias. Fique à vontade, minha querida. Eu vou colocando aqui, dependendo do material que você quiser, é só dizer. Eu já estou com eles abertos aqui. Vamos começar com o sinal. Pronto. Esse material aqui tem 2 sobre sinal, né? Esse aqui você quer começar? Tem um que começa, o que é um sinal na Bíblia. Pronto. Já deixa eu... Aí eu queria
Deixa eu apresentar. Já tá aparecendo? Eu queria, Já, né? eu Ah, tá queria, ótimo. ainda não. Para mim, tá, tá. Não, tá não. Agora tá. Pronto, eu queria já pedir humildemente a ajuda, né, dos meus irmãos aí que quiserem, né, interromper, ajudar, tá bom? Viu, Tom Carlos? De Israel, Ismael, Oi, Ruth. Alexandre, Estamos juntos. a ajuda de vocês que eu vou querer, tá bom? Se vocês quiserem é, colaborar com algum comentário, viu? Se sintam à vontade. Então, vamos lá. O primeiro material que eu pesquisei com relação ao sinal é desse rapaz, um comentarista protestante, o nome dele é Daniel Conegero, e ele começa com um questionamento. O que é um sinal na Bíblia? Ele começa dizendo: um sinal na Bíblia pode ter diferentes significados. De forma geral, um sinal pode significar uma marca distintiva, um símbolo, um aviso, um milagre, um prodígio ou a revelação de uma obra poderosa e sobrenatural da parte de Deus. O contexto de cada passagem irá indicar qual deve ser o melhor significado da palavra sinal. Na Bíblia, a palavra sinal traduz termos originais do hebraico e do grego. No Antigo Testamento, as principais palavras hebraicas traduzidas como sinal são ots, que eu não sei se é assim que fala, que significa literalmente prova ou sinal, mas em algumas passagens também é traduzida como símbolo e insígnia, e mofet, que significa milagre, sinal ou presságio. Já no Novo Testamento, a palavra grega traduzida como sinal é semeion, que significa sinal, marca ou aviso. Tipos de sinais na Bíblia. De fato, a palavra sinal tem várias nuances no texto bíblico. Então, podemos falar em diferentes tipos de sinais que nos ajudam a entender um pouco melhor os aspectos distintos do uso desse termo. Em primeiro lugar, há aqueles sinais na Bíblia que possuem um caráter objetivo. Esses sinais deveriam servir como referências ou símbolos memoriais. Vamos a um exemplo. Quando o povo de Israel atravessou o Rio Jordão, Deus instrui Josué a tirar 12 pedras do Jordão, uma para cada tribo. Essas pedras serviriam como sinal para gerações futuras que as águas do Jordão foram milagrosamente separadas diante da Arca da Aliança do Senhor. Josué 4, 1, 7. Aí mais uma referência, né? Então, esse tipo de sinal também podia servir como evidência tangível ou testemunho de determinado acontecimento. Nesse sentido, também podemos falar da vara de Arão, que floresceu e foi um sinal da aprovação do sacerdócio arônico. Está em Número 17, 10. Sinais memoriais também podiam envolver fenômenos naturais. O arco-íris, símbolo da Arca da Aliança com Noé, é um exemplo claro disso, em Gênesis 9, 12 e 17. Mas, sem dúvida, o sinal memorial com ênfase religiosa mais notável do Antigo Testamento é a circuncisão. Essa prática em Israel era o sinal da Arca da Aliança entre Deus e Abraão e sua descendência, em Gênesis 17, 11. Em segundo lugar, os milagres ou acontecimentos extraordinários que serviram como testemunho da presença de Deus no meio do povo. Também eram sinais, como, por exemplo, desse tipo de sinal da Bíblia, podemos citar as coisas que Deus fez para a libertação dos israelitas do Egito. Deuteronômio 7, 18 e 19. Então, as 10 pragas do Egito, a divisão do Mar Vermelho, o envio do maná e tantos outros
que ele diz aqui, milagres, né, serviram como sinais da manifestação do poder do Senhor. Em terceiro lugar, as profecias que os profetas de Deus proclamaram e registraram nas Escrituras também são sinais. Algumas tiveram uma aplicação imediata e estrita, como, por exemplo, a profecia contra os filhos do sacerdote Eli, tá, em Samuel 1, 2, 34. Outras tiveram uma aplicação mais ampla relacionada à história da nação de Israel, falando de bênçãos, castigos, etc. Nesse sentido, obviamente, destacam-se aquelas profecias que, apesar de muitas vezes terem uma aplicação primária no contexto histórico em que foram anunciadas, seu cumprimento pleno e final apontava como um sinal da vinda do Messias. Um exemplo disso é a profecia do sinal da Virgem que daria à luz um filho, que está em Isaías 7, 11, 14. Conforme o Novo Testamento interpreta esta profecia, esse foi um sinal que se cumpriu plenamente em Jesus, em Mateus 1, 22, 23. Na verdade, os profetas veterotestamentários, eu não sei o que significa essa palavra, a ajuda dos universitários, do Velho Testamento. Certo. Profetizaram sobre vários sinais que acompanhariam a vinda de Cristo e confirmariam seu ministério. Além disso, a Bíblia também fala sobre como muitos sinais estariam diretamente conectados à aproximação aqui do fim dos tempos, né, entre aspas, e a ocasião da segunda vida do Cristo, também entre aspas. Mateus 24, 25 e Atos 2, 19 e 20. Pronto, né? Acho que está até aí. Algum comentário dos meus colegas sobre todas essas questões que eu trouxe aqui? Eu teria, essa pesquisa está muito interessante, e muitas delas, como já tinha falado no final antes, estava até em alguns slides anteriores, né? Inclusive com as passagens, né? E a gente lembra, está dando eco aí, o que é que está dando eco? É por causa do meu que estava ligado, estou fechando. E a gente lembra a importância, né, que o povo, né, sempre quando havia uma manifestação divina, é como se essa manifestação divina ela ficasse selada perante os hebreus com um sinal, né? E aí você citou vários e vários sinais, né? Como ele disse, aquele mais importante era o sinal da circuncisão lá em Abraão, se me falha a memória, né? Foi em Abraão que isso foi instituído. Como a lembrar, olha, o sinal que eu trago na carne, ou o sinal que acontece perto de mim, me faz lembrar da aliança que eu tenho com Deus. Então, eu não posso malbaratar, eu não posso ser infiel carregando esse sinal em mim. A grande beleza que eu vejo em tudo isso é que os sinais do Velho Testamento eram sinais externos. Quando a gente vai para as bodas de Caná, que a gente lá pegou aquela interpretação de que as 6 talhas, 6 simbolizava o homem, e que enche de água e Jesus transforma em vinho, e a gente trouxe aquele pensamento de que a transformação de água em vinho aconteceu no interior das talhas, nos mostra que com Jesus o sinal agora é a transformação interna e não mais a transformação externa, né? Então Jesus ele inaugura um novo período, né, desse sinal. Então nós trazemos a partir de Jesus a marca desse sinal está no sacrifício pessoal do nosso egoísmo, do nosso personalismo, do nosso orgulho, né? É esse o sinal que nós trazemos, pagando com o próprio sangue, simbolicamente, no sentido do sacrifício de tudo isso, né? Então, eu acho que essa meditação acho que é muito interessante. Câmbio. Obrigada, meu amigo. Muito interessante mesmo, Ruth. A gente viu, né, com vários exemplos, como que toda a Bíblia está
tá cheia, recheada de sinais, né? Representando. A primeira coisa que me veio em mente foram as profecias, mas os sinais. Interessante esse texto do nosso amigo protestante, é que ele vai apresentando esses sentidos, né? O sinal como uma manifestação, como o Antônio falou, física, né? E isso até hoje, para o judaísmo de hoje, ainda é muito característico do judaísmo, é, é, esse simbolismo e essa sinalização através de manifestações físicas, seja nas roupas, seja nos paramentos que eles usam, todos eles sinalizam alguma reflexão ou alguma memória do povo judeu que é essencial para a cultura deles, para não só para a cultura, mas tá dando um ecozinho, né, Ruth? É um retorno, eu acho que a Ruth está com o microfone ligado, tá tendo um retorninho. Não, mas agora parou. Isso, pronto, parou. Mas é isso, Ruth, assim, é muito característico eu vi eu acho que eu já falei para vocês, vimos, eu e Larissa, uma série que eu indico bastante, inclusive. Qual é o nome mesmo da série? Nada Ortodoxa. É ótimo porque ela apresenta um lado bem ortodoxo, né, do judaísmo, mas nos mostra a origem de alguns costumes e como é que eles se processam na modernidade. E é interessante a gente ver isso, muito embora a gente interprete e o próprio Cristo traga para um lado de um ensino mais profundamente moral e transformador do ser, né? Mais profundo, menos material e mais espiritual. Mais alguém quer comentar algo sobre... Muito interessante mesmo esse material. Liana, pode falar. Isso, eu achei assim bem interessante o que o Antônio Carlos falou e você complementou, essa questão dos sinais, antes internos, externos e agora internos. E aí eu atravesso séculos e séculos e venho aqui para a atualidade. Realmente o que Jesus pedia, né, era a reforma íntima, né? Como o Antônio Carlos bem frisou, a questão do egoísmo e tal. E esses sinais para a nossa realidade de hoje, que a gente está vivendo, tão delicada, né, com essa pandemia, que a gente volta para o começo piorado, eu diria, né, vendo hoje a live do governador, as medidas, e a gente reflete, e tantos sinais que foram dados, que nós criamos, tudo, nós atraímos, na verdade, toda essa situação, com esse desrespeito ao meio ambiente, com o nosso egoísmo, a supervalorização do materialismo. Nós fomos, ao longo de décadas, criando situações e hoje a gente está colhendo o que a gente plantou ao longo de tanto tempo. E os sinais foram dados. E a gente foi deixando. Né? Então, assim, essa reflexão, claro que é uma questão bem polêmica, mas, assim, só enquanto o Antônio Carlos estava falando, e a gente vai trazendo para essa realidade que a gente está vivendo, assim, com tanta delicadeza e com essa exigência da gente repensar nossas atitudes. A gente está vendo que muita gente, sim, está crescendo, está se voltando para a reflexão, para essa reforma tão necessária, mas outros não, parece que preferem viver a negação, que é mais cômodo, né? Então, é só isso que eu queria registrar, mas também tem sido super interessante. Esse filme que você fala, essa série, não filme, né? Nada Ortodoxa, muito interessante. Muito e depois bom, eu né? vou Você viu? sugerir uma IN, um documentário muito interessante também. A Iene? Muito obrigada. Como é que se escreve, Lili? Só para depois eu pesquisar, que eu gosto também de ver. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou. Oi, eu agora sim. Pronto, qual é a série que você falou agora no final, Lili? IM. Eu sou, né? IM.
I Am. É interessante, é de um cineasta que era super famoso e ele chegou bem próximo à morte e ele repensou muitas coisas. Então, ele escuta vários representantes da medicina alternativa, da ciência, de religiões, e o final é bem interessante, a conclusão dele. Fala de pesquisas, que, na verdade, o que está comandando hoje não é o cérebro, que sempre se discutia isso, e a ciência tentava provar, e provou com algumas teorias, mas o coração. Bem interessante, assim, dá para a gente Olha que legal. assistir e fazer... Está aí na Netflix, mas é bem interessante mesmo, e principalmente o que mudou na vida dele. Toda essa trajetória que ele precisou passar, que era uma pessoa famosa, rica, e o que ele transformou, o que ele aprendeu de tudo que ele viveu. Quando ele chegou, teve um acidente, ele realmente assim, teve bem pertinho da morte. Então, isso levou a uma trajetória de grandes mudanças. Eu achei bem interessante. Quem deu essa dica foi até o Nonato Albuquerque, naquele Espiritismo em Pauta, né? no programa da FEEC. Achei bem interessante. Muito bom. Eu estava ouvindo você, Eliane, e pensando, muito interessante a reflexão que você trouxe, além da indicação também, porque eu estava aqui pensando, talvez a gente explore isso mais à frente nos nossos encontros, nessa questão do sinal. No que você estava trazendo, olha que interessante, se existe um sinal, ele sinaliza algo para alguém, né? E esse que recebe o sinal tem que estar receptivo ou sensível para receber esse sinal. Só colocando essa sementinha aí, será que a gente está receptivo e sensibilizado para receber esses sinais e interpretar bem esses sinais? Sinais estamos cheios, né? O que é que o mundo está nos sinalizando? A natureza está nos sinalizando? O nosso planeta está nos sinalizando? Muito interessante essa sua reflexão. Só complementando. Aí, Rutinha? o próximo texto eu captei de uma aula do EAD. Ele já vai para uma questão muito parecida com o debate que vocês estavam fazendo agora. Ele fala dos sinais dos tempos. Então, ele começa com a citação de Mateus 24, 6, 8, onde ele diz: E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, 6, 8. Esse é um trechinho. Com licença. Pode falar, Antônio. Diga, meu amigo. Só fazer uma pergunta. Isso aí está se referindo a qual parte do versículo lá, para acompanhar do trecho? Eu acho que vamos lá, que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? É o Ainda versículo. Está no sinal ainda, é isso? Só para me situar. Eu acredito que sim, né, Rutinha? Aí, no caso, sinais dos tempos, tem algum dos nossos evangelistas fala em sinais dos tempos? Eu acho que a gente viu essa expressão em alguma passagem que a gente estudou, não sei se nessa ou anterior. Eu posso estar misturando também. Porque é uma expressão muito utilizada também, encontrada, né, Antônio? Esses sinais dos tempos. Não, Eu acho que eu estou confundindo. Me situar aqui dentro da perícope, sabe? Sim, mas é o versículo número É o 18, é? 18. Que sinal, no caso, interrogam os judeus a Jesus, né? É 24, 6 a 8. Não. Esse primeiro que eu falei é o 24, 6 a 8. Aí ele vai agora falar um outro versículo, uma outra parte do capítulo 24, que é o 23 a 24, que ele diz assim:
Então alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aí aqui ele faz uma outra citação de Mateus 24, só que dos versículos 29 a 30, onde ele diz: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre nuvens do céu, com poder e grande glória. Aí ele faz a última citação, que é de João 16, 20 e 22. Na verdade vos digo, que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. Aí ele diz assim, que essas citações são registradas sob a forma alegórica. Essas profecias de Jesus referem-se às provações reservadas à humanidade, consoante os ditames da lei do progresso. Isso que eu vou estar passando para vocês é de um módulo do EAD, né, do roteiro 4, o módulo 1 do roteiro 4, do Estudo Aprofundado da Doutrina dos Espíritos, que fala dos sinais dos tempos, o roteiro 4. Então, ele diz assim: entretanto, sobre essas alegorias, grandes verdades se ocultam. Primeiramente, a predição das calamidades de todo o gênero que assolarão e de Ruth? Incredulidade. Travou, minha amiga. Vocês estão ouvindo? Oi? Voltou agora. Ixi. Acho que deu uma quedinha, né, Ruth? Você tá me ouvindo? Alô? Eu tô te ouvindo, mas não tá me ouvindo? Agora sim. Ixi. Agora deixa eu lhe dar uma dica. Esse texto é muito grande, né? Você teria algum destaque para fazer? Porque ainda tem dois. O que eu achei interessante, Ruth, é que você está trazendo esse texto que você trouxe traz passagens do que é conhecido como o sermão profético. E coincidentemente esse é os trechos que a gente está estudando, que a gente estudou e está estudando, né, Israel, no NEP lá da Federação Espírita Paraibana. É muito profundo e fala muito sobre o tempo que a gente vive, os tempos que a gente vive. Só que a gente vai chegar lá nesses trechos, nesse estudo. E eu acho que sobre sinais. Pois é, eu pensei assim, eu achei interessante esse texto, ele falava também sobre sinais, falava sobre sinais dos tempos, e aquele outro anterior que fazia que trazia várias inclusive. Formas, em várias citações, né, em que a palavra sinal, né, estaria. Eu ainda fiquei em dúvida. Se vocês acham interessante a gente guardar isso daí para quando a gente for estudar mais tarde sinais dos tempos, eu também fiquei nessa dúvida, não tem problema nenhum. Aí a gente acho melhor, na próxima semana, que eu acho que já vai dar 9 horas, a gente começaria com o santuário. A pesquisa sobre o santuário. Isso. Né, que tem também 2 textos falando sobre o santuário. Pronto, pode ser. A gente fica combinado dessa forma. Beleza? Isso. Pronto, Aproveitando, a gente guarda então, isso aí mais para frente, né? Isso. Perfeito. Muito bom, muito boa pesquisa que você trouxe e está guardado. Vou salvar aqui. Aproveitando que a gente tem um tempinho,
agora no final. Então a gente pode, Ruth, começar na semana que vem com o santuário, o material que você trouxe. Mas eu acho interessante para complementar, talvez até dar início à discussão que você vai trazer semana que vem, voltar de novo. Deixa eu mostrar aqui o material de novo. Tem um material interessante aqui. Eu imagino que talvez muitos já conheçam, mas como é que funcionava? A gente mostrou para Porque vocês tem muita relação. isso. A gente mostrou, acho que alguém falou do templo um pouco, e aí a gente trouxe essa figura, Aham. mas aí tem um textinho aqui do Beacon, e vai falar um pouco sobre como é que era o templo, né? Talvez para a gente recordar e construir na nossa mente essa visão do que era o templo, né? Na época que foi destruído, né? Mais de uma vez, e só para a gente recordar como é que era e como é que acontecia esse comércio lá. A gente viu um pouco sobre isso, mas só para a gente recordar, tem esse textinho aqui, ó. A área do templo compreendia cerca de 25 acres. Quem pode traduzir isso em metros, hein? 25 acres dá quanto, mais ou menos? Aqui tá dando 101 mil, não, 101 mil metros quadrados, olha só. Mais de 100 mil metros quadrados. Era gigante, então. No pátio dos gentios havia um mercado, onde as ovelhas e bois eram vendidos para o sacrifício. No pátio dos gentios, né? Essa região aqui do pátio dos gentios. E vamos lá. Como a lei especificava que esses animais deviam ser sem mácula, né, puros, segundo Êxodo, capítulo 2, versículo 5, era mais seguro comprá-los no mercado do templo, que era dirigido por parentes do sumo sacerdote. Ó. Essa informação importante, inclusive. Interessante. É que um pouco sobre esse contexto cultural ali, contexto histórico ali desse comércio, né? E aí, o que é que fala Êxodo, que foi citado por Bacon? Cordeiro será macho, sem defeito, e de 1 ano, né? Um cordeiro novinho, né? Vós os escolhereis entre os cordeiros ou entre os cabritos. E aí, mais à frente também, o pastorino vai falar. Eu acho que esse trecho aqui, talvez o Alexandre já tenha trazido. O Alexandre tá aqui entre nós ainda. Acho que ele teve que sair, né? Mas, então, na dúvida, vamos ler. Os vendedores permaneciam no átrio do templo, Hierô, único lugar em que podiam penetrar os gentios. Esse pátio, né? Você vê, tinha um pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o Forte Antônia, muralhas enormes, né? Isso aqui, gente, é enorme. O pináculo do templo, olha aqui. Aqui é onde aconteceu simbolicamente, aquela passagem da tentação no deserto. O diabo, né, o Satanás, trouxe Jesus aqui, para essa região aqui, né? Óbvio que como a gente estudou de maneira simbólica, né? Então é isso, gente. A gente vai ver. Aliás, eu não terminei de ler, né? Então, esse átrio, esse pátio dos gentios, era o único lugar onde os gentios podiam entrar, e não dentro do templo propriamente dito. Alinhavam-se, então, mesas no pórtico, como de uso nas vias públicas, e vendiam lá bois, ovelhas, pombos, farinha, bolos, incenso, óleo, sal e vinho. Era um verdadeiro, realmente, comércio grande, né? Além disso, havia os cambistas que trocavam dracmas gregas e denários romanos, fazendo o câmbio mesmo, né, da moeda, né? Trocando a moeda romana pela moeda judaica e vice-versa. Por ciclos judeus, únicas moedas aceitas como ofertas.
a troca era feita como ágil. Todos os vendedores e cambistas contribuíam com percentagens para os sacerdotes. Tinha, obviamente, o tipo imposto, né, as taxas. E Rabi Simeão ben Gamaliel queixa-se, não o Gamaliel que a gente vê lá no Paulo e Estevão, não, isso aqui é outro Gamaliel, viu? Queixa-se dos altos preços extorsivos cobrados pelos vendedores do templo. Então é isso, só para trazer algumas informações também sobre o templo. Acho que também a Ruth vai trazer mais, mas já que a gente está falando e vai falar muito sobre, o Israel já trouxe um pouco hoje sobre esse simbolismo do templo, o que significa esse santuário, esse templo, e dentro do contexto da passagem. Então é bom que a gente visualize ele bem, né? Na nossa mente, como é que ele se processava. Aqui dentro, como Israel falou, né? Era a parte mais, aqui no centro, Aí mais seria o sagrada, lugar santo. lugar santo, né? Ali só podia entrar, né? Israel, o sumo sacerdote mesmo, os sacerdotes, no caso, dentro da Arca da Aliança, que representava justamente essa aliança entre o povo judeu e Deus, o Criador, e ali era muito restrito o acesso, né? Não nesse parte das mulheres, é dentro daquele já fechado, ali do Isso. templo em si. E lá dentro do templo tinha divisão, né? Quem não tinha separado por uma cortina, daí o lugar santo dos santos ali, né? Onde tinha a Arca da Aliança. E só quem entrava era o sumo sacerdote uma vez por ano. Uma vez por ano. Restrito, né? Muito bom, gente. Então, depois, alguém quer trazer algum detalhe a mais? Na verdade, já estaremos Não, no só nosso tempo, né? só dizer que santuários são muitas citações do Antigo Testamento, muitas. Olha só, então a gente vai ter uma reunião muito produtiva semana que vem, continuando esse nosso tema. Então, meus amigos, vou aqui já descompartilhando com vocês. Novamente a gente faz esse convite para que vocês pesquisem também, para trazer. Fiquei feliz de ver que muita gente trouxe muita informação interessante, que nós não sabíamos, e é esse compartilhar que é o mais especial desses nossos encontros. Eu também vou saudar o nosso amigo Paulo, que esteve hoje pela primeira vez conosco, meu amigo. Seja muito bem-vindo para estar conosco nas próximas reuniões e fique à vontade. Imagino hoje que tenha sido bastante informação, mas fique à vontade para nos perguntar sobre as suas dúvidas de como funciona o estudo também. Eu vou falar com você. Se você puder me passar o seu número, né, do WhatsApp, se você tiver, ou e-mail, porque aí a gente se comunica, eu passo também você os materiais e lhe coloco no nosso grupo. A gente tem um grupo de WhatsApp para você acompanhar conosco. Pode colocar aí pronto, já vi que você colocou. Vamos então pedir agora para a Liana fazer a nossa prece final. Pode ser, Liana? Pode sim. Então vamos relaxar um pouquinho nesse final e vamos agradecer mais uma vez por uma noite de estudos, por essas informações tão valiosas, né, que o nosso Mestre Jesus, através do Evangelho, através da nossa doutrina espírita, nos dá oportunidade para reflexões e não dogmas. Porque quando a gente reflete, ela passa a ser um momento, uma religião, uma filosofia, uma ciência sustentável. Ela faz a diferença na nossa vida, especialmente em momentos assim. É quando a gente consegue ver, enxergar os aspectos positivos. Porque a gente
está crescendo, a gente está aprendendo. E é isso que vai fazer a diferença para a nossa reforma íntima e para ressignificar tudo que a gente está vivendo. Então, queremos agradecer ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais, e pedir por todos nós que a gente consiga manter sempre esse estudo tão importante, tão cheio de valores, né, que nos estimula a pesquisar e, naturalmente, a aprender, e que tudo isso se transforme em ação. Então, queremos agradecer a todos aqui que trouxeram tantas informações valiosas e que a gente possa ter uma semana de muita paz, de muita luz, e que assim seja. Obrigada a todos. Seja. Se seja. Que assim seja. Boa noite, gente. Um abraço, meus queridos. Até mais. Tchau, Até a pessoal. próxima. Boa noite. Finaliza a gravação. A gravação, interromper a gravação.